Bom dia a todos, meu nome é Cristina Toyoshima. Nós vamos dar início ao workshop do ensaio dos dias D e L. Nesse mesmo workshop nós falaremos sobre a estratégia de implantação e plano de retorno do projeto D2. Vamos passar pelas premissas e dinâmica dos ensaios que vão ser realizados em certificação. E, por fim, teremos também uma pauta com o Sinacor, que falará sobre os pontos importantes de validação no sábado que antecede o dia D, e também sobre o acompanhamento de prontidão que será realizado pela transição externa. Ao final desse workshop, nós teremos também uma sessão de perguntas e respostas, então vocês podem ir enviando suas dúvidas através dos nossos canais. Bom, a gente vai começar falando um pouquinho do objetivo desse ensaio. Ele tem como objetivo principal permitir com que os participantes avaliem, realizem testes relativos às modificações decorrentes da alteração do ciclo de liquidação de D+3 para D+2 e também validem seus processos internos de mudança. Então, dessa forma, a gente entende que essa participação no ensaio é obrigatória para todos os participantes. Nós vamos falar também do cronograma geral do projeto. Nós iniciamos esse projeto no início de 2018, onde nós fizemos uma apresentação do modelo de negócios em meados de abril. Também apresentamos o modelo num workshop técnico que foi realizado no mês de julho. E desde então nós iniciamos o período de especificação e testes que teve conclusão em meados de novembro. Tá? E aí no início de dezembro nós iniciamos a parte de certificação, a abertura de certificação do projeto D2 para o mercado. E agora vamos então falar sobre o workshop do dia D, cujo primeiro ensaio será realizado no mês de fevereiro. E aí a gente está trabalhando com o Go Live no mês de maio, mais precisamente no dia 27 de maio. É claro que esse Go Live está condicionado à prontidão dos participantes e também à aprovação dos reguladores. Esses são os nossos canais de atendimento aos participantes, tanto de certificação quanto transição externa e Sinacor. E agora vamos falar um pouquinho da estratégia de implantação e do plano de retorno do projeto D2. A sexta-feira, que antecede o dia D, ela vai ocorrer de uma forma normal, o pregão vai ser encerrado normalmente e a Câmara realizará tanto o processamento noturno da sexta-feira, que seria a última contratação para a liquidação em D3, de forma regular. Então vamos fazer o processamento noturno e disponibilizar os arquivos para os participantes de forma normal. No final da sexta-feira, a Câmara ela começará os seus procedimentos de mudança para o ciclo de liquidação em D2 e isso deve ocorrer até às 12 horas do sábado. O que nós vamos fazer no sábado de manhã? Nós vamos antecipar a disponibilização dos arquivos de instrumentos, então os arquivos BVBG28, PAP-T e PAP-D referentes à abertura de segunda-feira serão antecipados já na manhã do sábado até às 8 da manhã, com os instrumentos já parametrizados para a liquidação em D2. Às 8 da manhã de sábado nós emitiremos um boletim informativo com o status da virada, de acompanhamento das atividades. O que nós estamos prevendo aqui são validações de dados tanto pelo time da B3 quanto pelos participantes ocorrendo na manhã de sábado até às 14 horas. Nós temos aqui dois marcos de pontos de retorno, que estão aqui representados pelo ponto de retorno 1 e ponto de retorno 2, que poderiam ser gatilhos para o acionamento do plano de retorno. O primeiro deles seria às 14 horas, caso a plataforma permanecesse indisponível após a aplicação dos parâmetros de mudança para o D2 e a validação não tivesse sido concluída. Isso caso
isso não ocorresse até as 14 horas do sábado. Esse seria um primeiro trigger para o nosso acionamento de plano de retorno. O segundo seria às 17 horas. Às 17 horas nós teremos um conference call com os participantes, onde nós acompanharemos a prontidão de todo o mercado e acionaríamos o plano caso os critérios do ponto de retorno 1 não tivessem sido atingidos ou se houvesse uma quantidade significativa de participantes indicando pontos críticos para a abertura da segunda-feira. Tá? Então esse seria o ponto de retorno 2, com um boletim de acompanhamento das atividades e um conference call. Caso haja acionamento do plano de retorno, e somente nessa condição, haveríamos atividades no domingo. Caso contrário, não há atividades previstas da B3 durante o domingo. Né? Vamos supor que a gente acione o plano de retorno aqui ao final, às 17 horas de sábado, então a B3 iniciaria seus procedimentos de retorno, as configurações, durante a noite de sábado. E no domingo, nós enviaríamos, no início do domingo, até as 8 horas de domingo, o arquivo BVBG 28 e o PAP-T e o PAP-D, que são os arquivos de instrumento, configurados, parametrizados para o retorno de D3. Tá? Com base nisso, tanto a B3 quanto os participantes, eles devem realizar essas validações, e aí realizaríamos um novo conference call, com posterior publicação de boletim para o acompanhamento desse plano. Na segunda-feira, nós estamos prevendo a realização de uma sessão simulada antes da abertura do pregão, com o objetivo de validar a captura dos negócios já para liquidação em D2. Então, das 4 às 6 da manhã de segunda-feira do dia D, que é o início da negociação do D2, realizaríamos a inserção de negócios de um ativo teste para a validação desse processo de captura. Então, enviaríamos mensagens de drop copy captura, BVMF 12, para os participantes, e ao fim dessa sessão simulada realizaríamos o cancelamento desses negócios. Um último conference call após o fim dessa sessão simulada, para então entrarmos com a implantação definitiva do início da negociação já para o D2. Então esse é o diagrama geral de implantação e plano de retorno. Aqui é um pouco do que eu já comentei nos slides anteriores. Então na sexta-feira a gente tem o processamento batch normal com a geração dos arquivos. No final da sexta-feira, no sábado, a gente anteciparia os arquivos de instrumento já com o parâmetro de D2, e o mercado teria aí o boletim às 8 da manhã, o início das validações, e teríamos aqueles pontos de retorno conforme eu comentei no slide anterior. No domingo não teríamos atividades previstas da B3, e na segunda-feira nós faríamos a sessão simulada, tá? Antes da abertura do pregão. Bom, a gente vai dar início então aos ensaios do dia D e L, que seria, na verdade, a execução dos testes desse período transitório entre a última negociação em D3 e a primeira negociação em D2 até o dia da liquidação desses 2 pregões, tá? A gente tem aqui como os pré-requisitos para a participação dos ensaios, são os mesmos pré-requisitos que nós temos hoje em certificação, né? A questão da conectividade, então os participantes eles devem possuir uma VPN conectada a um ambiente de certificação. E com relação aos dados de referência, nós utilizaremos instrumentos específicos para esse ensaio, que estarão disponibilizados no arquivo de instrumentos BVBG 28. Um recado importante é com relação às contas e vínculos, que o mercado antecipe a criação de contas e vínculos antes do início dos ensaios e que informe a área de certificação e ao Sinacor para a inserção de massa de negócios e massa de testes.
aqui equalizando as terminologias, vocês vão ouvir bastante a gente falar de dia D e dia L. O dia D é o primeiro pregão para contratação de negócios do mercado à vista, com liquidação em D2, e o dia L é a liquidação do primeiro pregão contratado para D2 e a liquidação do último pregão contratado para D3. Então a gente tem aqui que numa sexta-feira nós teremos a contratação do último pregão para D3, na segunda-feira seria o dia D, a primeira contratação dos negócios para a liquidação em D2 e na quarta-feira ocorrendo a liquidação dos dois pregões. Esse aqui é um quadro do período de transição para a liquidação no dia L. Esse quadro a gente já divulgou no workshop técnico que nós fizemos em julho, onde a gente fecha por processo até o dia posterior ao dia L, tá? A negociação propriamente dita, então, a gente está falando aqui que vai começar no dia D, até então é em D3, e no dia D começa a negociação em D2. Os processos de alocação D0 e D1 não são alterados. O processo de autorização de movimentação de custódia, a gente colocou aqui principalmente um ponto de atenção para os custodiantes, porque no dia L-1, ou seja, um dia antes do dia L, os custodiantes eles deverão observar as autorizações tanto do pregão do dia D, que seria o D1, quanto do último pregão negociado em D3. Então, os custodiantes eles precisam autorizar 2 pregões em L-1. Com relação à janela de liquidação, né, conforme a gente comentou, no dia L a gente vai liquidar tanto o último pregão negociado em D3, então tanto o pregão de L-3, quanto o pregão do dia D, que é a liquidação de L-2. E teremos também as falhas de D4 abertas no dia anterior, tá? Com relação à emissão de recompra, as falhas dos pregões de D3 e D2 vão gerar instruções que vão liquidar no dia seguinte, em L+1, tá? Eles não abrem recompra automaticamente. Então, no dia L, nós emitiremos recompra para as falhas de D4. E no dia L+1, nós emitiremos recompra para as falhas de D4 e para as falhas de D3. Aqui a gente vai passar rapidamente pelo processo de liquidação do dia L. Então, os processos de alocação e autorização de direcionamento de custódia para os pregões de L-3 e L-2 serão mantidos segregados por data pregão. No dia L, vamos fazer a liquidação dos 2 pregões, do L-3 e do L-2, em uma única janela de entrega de ativos. As instruções de liquidação dos ativos dos 2 pregões vão compor as instruções a liquidar no dia L de forma segregada. Então, caso haja instruções de naturezas opostas dos pregões de L-3 e L-2, a Câmara considerará as instruções como liquidadas na quantidade compatível, sem movimentação de saldo na central depositária. A liquidação financeira no dia L será compensada, ou seja, os membros de compensação vão ter apenas um único resultado líquido, multilateral. As falhas de L-3 e L-2 vão gerar instruções a liquidar no dia seguinte, conforme a gente falou no quadro anterior. E as recompras abertas com data de negociação anterior ao dia D vão seguir os prazos de recompra atuais. As recompras abertas com data de negociação a partir do dia D vão seguir os novos prazos de recompra. Bom, aqui a gente vai começar um pouco a falar da dinâmica dos ensaios que vão ocorrer em certificação. Então, o ambiente de certificação ele vai estar em D2 antes do início de cada ensaio. Na quinta-feira que precede ao início de todos os ensaios, nós fecharemos o ambiente de certificação para a limpeza dos dados e para
e os sistemas precisam também ser alterados para retornar ao D3. Tá? Então, sexta-feira, que antecede os ensaios, nós abriremos o ambiente de certificação, simulando o último pregão contratado para a liquidação em D3. O arquivo de instrumento também, inclusive, vai ser gerado com os instrumentos parametrizados para D3. No sábado, nós faremos, no final de sexta-feira, a Câmara vai fazer os procedimentos de mudança para o D2. Na manhã de sábado, às 8 da manhã, nós enviaremos um boletim de acompanhamento da implantação desse ensaio. E também nós disponibilizaremos o arquivo de instrumento BVBG 28 parametrizado para o D2 até às 8 horas da manhã. Nesse momento, é importante que os participantes façam suas validações dos seus procedimentos internos de implantação. Nós vamos ter, nesses ensaios, atendimento dos times da B3, tanto de certificação quanto do Sinacor, das 8 às 12. E também nós enviaremos um boletim até às 13 horas, um boletim final do ensaio, com o acompanhamento das atividades e prontidão para o dia D. No domingo nós não temos atividades no ensaio, em certificação. Na segunda-feira nós temos então o dia D, que é o primeiro pregão contratado para a liquidação em D2. Na terça-feira, a Câmara ela vai iniciar a disponibilização dos arquivos intradiários, BVBG 19, BVBG 13 para os custodiantes e o embarque 005, que são gerados ao fim do processo de alocação de D+1. Tá? Então, em torno de 15 horas, a partir de terça-feira, nós geraremos esses arquivos intradiários. E na quarta-feira, propriamente dita, a gente tem o dia D com as liquidações dos 2 pregões. Os testes vão continuar em D2 até a próxima preparação do próximo ensaio em certificação. Aqui eu já falei grande parte dos itens, então toda quinta-feira que precede o início dos ensaios, a gente limpa o ambiente e realiza a mudança dos sistemas para D3. Esse é o preparatório. Na sexta-feira, a gente simula a última negociação das operações contratadas para liquidação em D3. Realizamos, ao fim do dia, o processamento batch e a geração dos arquivos normalmente. No sábado anterior ao dia D, todos os sistemas dos participantes precisam estar chaveados para a mudança do ciclo de liquidação para o D2. Nós vamos antecipar a geração dos arquivos de instrumentos já parametrizados para o D2 e disponibilizar via ferramenta Security Client até as 8 horas da manhã. É importante que os participantes façam as suas validações internas para implantação e também o suporte dos times da B3 das 8 às 12 horas do sábado. A comunicação durante o sábado será realizada através dos boletins em 2 horários, o primeiro às 8 da manhã, um boletim inicial e um boletim final do acompanhamento das atividades que será enviado até as 12 horas. A transição externa fará o acompanhamento da prontidão dos participantes para o dia D através do recebimento de checklist. Essa grande parte eu já comentei também. Do dia L. Do dia L, um ponto de atenção é que a janela de entrega de ativos, que hoje ocorre às 10 da manhã, passa a ser às 11 horas a partir deste dia. E, inclusive, as outras grades de autorização de custódia, de extensão, né, de autorização de custódia, de troca de carteiras, também passarão para os horários do D2 no dia L. Bom, por fim, eu vou passar pelas datas dos ensaios. Então, estão sendo previstos 2 ensaios dos dias D e L em certificação. O primeiro vai ocorrer entre 8/2 a 20/2 e para o início desse ensaio, em 7/2, o ambiente de certificação será fechado para limpeza dos dados e configuração dos sistemas para o D3.
Esse é um pré-requisito importante para todo início de ensaio. O segundo ensaio será realizado em abril, entre os dias 12 e 18. Tá? Vocês vão ver aqui que existe um período em que o ambiente de certificação será aberto em D3, tá? Para a validação dos participantes em D3. Bom, agora eu vou passar a palavra para o Rodrigo Pena, que vai falar sobre pontos importantes e validações do Sinacor. Bom dia a todos, meu nome é Rodrigo Pena, eu vou falar um pouquinho sobre os processos e procedimentos no Sinacor para a realização do ensaio do dia D e dia L. Antes de começar a falar dos processos, reforçar alguns pontos importantes, né? Então o primeiro é para as corretoras ainda que não prepararam seu ambiente de certificação, a gente disponibilizou um cookbook em dezembro para o início de certificação, do qual o mesmo tem que seguir para a instalação. Um ponto de atenção, as corretoras que fazem a cópia da base de produção para o ambiente de homologação, nesse cookbook a gente disponibiliza scripts para a limpeza do ambiente, porque isso evita que ocorram alguns problemas nas rotinas dentro dos módulos do Sinacor. Como dito pela Cris, um outro ponto de atenção é em relação a contas e vínculos. Então, as mesmas contas e vínculos cadastrados no ambiente de CERT devem ser replicadas nesse ambiente no Sinacor. Isso porque a massa de dados é injetado baseado nessas contas e nesses vínculos. Com isso, não teremos problema de abertura de módulos, o processo de casamento, o processo de alocação que ocorre nos módulos do Sinacor. Em relação ao ensaio, nós vamos divulgar um guia, isso é para facilitar um pouco os usuários que vão realizar os ensaios, tá? Esse guia basicamente terá telas e processos que os usuários devem fazer no Sinacor, baseado no que eles vão realizar durante a sexta até a posterior dia L. Em um outro ponto, a gente vai também disponibilizar um script para ajudar na validação do ambiente, se o ambiente já está apto a realizar as informações para D3, e depois da importação do arquivo 28, se o ambiente do Sinacor está apto a realizar as operações em D2, tá? Então agora eu vou entrar um pouco mais no dia a dia do ensaio, e aí a gente usou um pouco a mesma visão que a Cris mostrou, né? Então assim, importante, os participantes devem já estar executando os cenários em D2 nesse ambiente. Por quê? Com isso a gente já tem a garantia que o ambiente está operacional para a realização do ensaio. Então, todos os apontamentos de sessões para CERT, ponto importante, sempre utilizarem os arquivos de certificação. Então, todos os arquivos que devem ser importados no Sinacor, nos módulos de tesouraria, de custódia, por exemplo, no cadastro de instrumento, devem ser arquivos do ambiente de certificação. Então, eu peço para quem ainda não realizou a implantação e esses testes, que o faça ainda essa semana, porque teremos tempo hábil para a preparação desse ambiente e o início dos testes de dia D e do dia L. Então, na quinta-feira, como não teremos o ambiente de CERT, no Sinacor nós só vamos preparar os módulos para o início na sexta-feira. Então, teremos que deixar os módulos fechados no dia 7/2, tá? Na sexta-feira, temos o primeiro ponto aqui para a virada para D3. Então, nos workshops anteriores, a gente já tinha comentado que o Sinacor ele não tem uma chave de liga e desliga para liquidação em D3 ou liquidação em D2. O que manda é o arquivo 28 e o PAP. Os mesmos devem ser importados no arquivo de cadastro de instrumento, né, no módulo de cadastro de instrumentos, e isso determina se o Sinacor está preparado para liquidação em D3 ou D2. Essa importação ela tem que ser realizada antes do recebimento da massa de dados que o pessoal de certificação envia, que eles enviam a partir das 10 horas da manhã. Então aqui é o primeiro ponto de atenção na sexta-feira, do qual todas as corretoras devem fazer essa importação antes das 10 horas da manhã. Conforme comentei no slide anterior, o script para validação se o ambiente está operacional para D3
pode ser executado depois da importação. Então nós daremos se o ambiente está ok para a liquidação em D3. A posterior isso, rotinas diárias do processo do Sinacor, abertura dos módulos, importação dos arquivos e todo o tratamento de alocação, faturamento e no nosso módulo de tesouraria também da liquidação, fechando os módulos no final do dia. No sábado, então teremos atividades no sábado, a clearing será migrada para D2 e disponibilizar até as 8 horas da manhã o arquivo 28 e o PAP. Esse mesmo arquivo deverá ser importado no módulo do Sinacor, que esse arquivo é o que determina que o Sinacor está apto para a liquidação em D2 para o dia D, segunda-feira. Então, aos sábados, os participantes deverão fazer essa importação desse arquivo. Novamente, após essa importação, pode executar o script para a validação e para ter certeza que todos os processos estão preparados para o dia D. No domingo não teremos atividades. Na segunda do dia D, então vai ser o primeiro dia de D2, né, de liquidação em D2. Como já realizamos toda a importação dos arquivos no sábado, segunda-feira é rotinas diárias do Sinacor. Abertura e fechamento dos módulos, né, todo o processo de alocação, todo o processo de faturamento, geração de nota para teste, todas as rotinas da liquidação financeira no Sinacor, no nosso módulo de tesouraria, fechando-se os módulos ao final do dia. Terça-feira, rotinas diárias no Sinacor, e aí nós vamos para quarta-feira, que é o dia 13, para o dia L. Então no Sinacor, toda a rotina de abertura e fechamento será normal, importaremos os arquivos disponibilizados pela clearing. Aqui é um ponto de atenção, nos arquivos principalmente para o nosso módulo de tesouraria, que é o 21, 18 e 19, eles terão as informações dos dois pregões. Então, nas telas do Sinacor, nos relatórios do Sinacor, mostraremos sempre as duas visões, o pregão do dia 8 e o pregão do dia 11. Com isso, você vai ter a visão da liquidação de D3 e D2. Então, as telas do Sinacor nesse dia mudam. E aqui é mais um ponto de atenção. Nós temos uma tela de parâmetros no módulo de tesouraria, do qual nós temos que colocar a informação do dia L. Isso porque o processo de abertura do Sinacor e o tratamento das falhas, no dia L ele faz uma rotina diferenciada. Então é um parâmetro para direcionar o módulo a executar a sua rotina a contento. A partir de quinta-feira, vida que segue, todos os processos devem continuar validando em D2, fazendo todo o processo de abertura, fechamento, processo de alocação e liquidação financeira. Então, só lembrando, no módulo de tesouraria a gente precisa informar o parâmetro da data do dia L, isso para a rotina de abertura do módulo e tratamento das falhas. Na sexta-feira, o ponto de atenção, a importação dos arquivos antes do recebimento da massa de certificação. Ponto importante, arquivos sempre de certificação. Não podemos usar arquivos de produção nesse ambiente. A parte do script para validação, tanto na sexta como no sábado. O dia D, que é na segunda-feira, rotinas normais, como já fizemos a importação. Na terça-feira teremos a liquidação D1 do D2. E a parte do dia L, do qual teremos a visão sempre de 2 pregões dentro do Sinacor. Ok? Da parte do Sinacor, lembrando que temos a equipe para a certificação 2565-5000. Eles ajudam nesse processo de atualização do ambiente, então quem ainda não fez, não deixe para quinta-feira, porque como não teremos um ambiente para validar, dificilmente a gente conseguirá deixar esse ambiente apto para os testes. Da parte do Sinacor é isso, e agora eu passo a palavra para a Dani continuar o assunto do workshop. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Daniela Osaka, da área de relacionamento com clientes e também responsável pela transição externa. O recado aqui hoje é com relação à prontidão, né? Como a prontidão vai funcionar? Mas, deixa eu alterar aqui. Vamos lá. Como a prontidão vai funcionar no ensaio, né? A gente vai ter 2 momentos de prontidão. O primeiro deles vai acontecer no próprio sábado.
Tá? Então, no sábado, a equipe da transição externa vai estar aqui alocada na B3, né? Junto com o CTC, também com o Sinacor, e a gente vai acompanhar o teste, o ensaio como um todo. A gente vai pedir um ponto de declaração de vocês. Então, ao acabar o ensaio, vocês declaram para a gente, até as 12 horas, o sucesso ou o insucesso dos testes do lado de vocês, tá? Eu tô falando aqui às 12 horas, mas conforme vocês forem acabando, podem enviar para a transição externa essa declaração. Com relação a como a gente vai declarar para vocês, a transição externa ela vai enviar para vocês um template, provavelmente um Excel dos mesmos moldes que vocês já estão acostumados hoje, e a gente vai recepcionar isso até às 12. Um ponto importante é que a gente está pedindo que até o dia 6, quinta-feira, vocês nos declarem o ponto focal da instituição de vocês para a gente conseguir montar a dinâmica de acompanhamento, para que a gente consiga também ligar eventualmente para as pessoas no próprio sábado, tá? No segundo momento, a gente tem a prontidão do dia L. Tá, então lá na quarta-feira, que vai ter a nossa primeira liquidação, a gente vai também fazer esse acompanhamento junto com vocês. Então a gente está pedindo aí um prazo até às 18 horas. Então até às 18 horas vocês declaram também o sucesso ou o insucesso das atividades do dia L. A gente vai fazer esse acompanhamento junto, as equipes também de certificação e do Sinacor. E deixa eu ver se tem mais algum ponto importante. Tem outro ponto que eu gostaria de ressaltar, que é o seguinte: a gente está falando do ensaio, o ensaio ele vai ser mandatório, tá? Então, por esse lado, a Cris Toyoshima, o próprio Pena colocou alguns pontos aqui nos slides anteriores. A gente precisa que vocês enviem para a gente as contas e vínculos, tá? Isso é uma premissa para que vocês possam participar dos ensaios, tá? Então, a gente espera um engajamento muito maior nesse primeiro ensaio. A gente está recebendo diversas dúvidas, orientações, também pedidos de orientações. Contem com os nossos canais de comunicação para tirar essas dúvidas com antecedência. A equipe de certificação também vai preparar essas massas, então para quem ainda não enviou, enviem essas contas e vínculos o quanto antes para que a gente consiga se programar junto com vocês, tá? Agora a gente vai fazer uma dinâmica um pouco diferente, a gente vai abrir para perguntas e respostas. Aí eu vou chamar a Cris e o Pena aqui junto comigo para a gente conseguir ver se isso vai funcionar, né? Só um ponto, pessoal. A primeira pergunta a gente recebeu perguntando se a gente vai disponibilizar essa apresentação no site, tá? Então a gente vai colocar a apresentação no site, assim como esse vídeo. Então, só ressaltando, o nosso portal de relacionamento é o b3.com.br/clientes. Lá a gente consegue ver as informações de todos os projetos que estão em andamento na B3, né? E o projeto D2 a gente também vai colocar a apresentação e o vídeo por lá. Então vamos lá? Bom, a gente tem a primeira dúvida da Joyce, do Morgan Stanley. Como será a sessão simulada na segunda de madrugada? Bom, Joyce, nós passamos aqui, mas a sessão simulada ela vai acontecer no dia D, antes da abertura do pregão, tá? Entre 4 e 6 da manhã. Nós faremos a inserção de trades já para a liquidação em D2 de um ativo teste, que nós já determinamos que vai ser o LIC3. Então, nós vamos fazer essa inserção de negócios que terá como objetivo principal a validação da captura, já que os processos de alocação não foram alterados. Uma vez inseridos esses negócios, nós enviaremos as mensagens de drop copy e mensagens de captura BVMF 12 ao mercado. E ao final dessa sessão simulada, nós cancelaremos esses negócios e enviaremos uma BVMF 017, tá? No que tange o Sinacor, a gente vai estar preparado para receber essas mensagens, fazer o processo, vamos ter que abrir o módulo de ordens, fazer o tratamento dessas operações para validação, mesmo se o ambiente está operacional para o D2, tá? E com o cancelamento, isso já vai ser cancelado diretamente no Sinacor via os processos que existem hoje. Certo, somente após o fim da sessão simulada é que a gente vai dar início à abertura mesmo do pregão com liquidação em D2. A gente tem mais uma dúvida aqui da Condor. Bom dia, com o ciclo de liquidação D2, será possível reespecificar uma operação alocada errada em D1? Se sim, até que horário? Os processos de alocação não são alterados
com a implantação do D2. Então, nós vamos manter os horários e os processos de alocação atuais. Então, 20h30, a alocação do investidor residente e 15 horas de D1 para o investidor não residente. Se houver necessidade de uma reespecificação de um residente, será possível através do envio do processo de quebra de regras e análise da clearing. Tá? E aí, Pena, a gente tem uma pergunta aqui do Marcelo do Itaú. Eu preciso voltar o Sinacor para a versão 18? Não. A versão do Sinacor 19, ela já está preparada para tratar pregão em D3 e D2. Inclusive, essa é a versão que você vai colocar em produção, a versão 19, sem a necessidade de uma virada de chave no momento que a gente der o go live para a entrada do D2. Tá? Então, não precisa voltar. O que direciona o Sinacor é o arquivo BV-BG 028, para liquidação tanto em D3 como em D2. Bacana. A próxima pergunta é do Luiz Matarazzo da Guide. Seria possível termos essa apresentação por e-mail? Luiz, sim, a gente vai disponibilizar essa apresentação no site b3.com.br/clientes. No site do Projeto D2 também tem uma seção com todos os documentos por lá, tem uma seção de vídeos, a documentação técnica também está lá, e se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, entre em contato com a gente. Nós temos uma dúvida também da Joyce do Morgan. No comunicado está que o ensaio termina em 22/2. Isso significa que... Eu acabei perdendo aqui. Isso significa que, se não iniciarmos o ensaio em 10 de dezembro, podemos começar outro dia e sempre até o dia 22/2? Joyce, no dia 10 de dezembro nós abrimos a certificação já negociando em D2. Tá? O que a gente está falando aqui é do ensaio da virada, né? Onde nós retornamos os nossos sistemas e o ambiente para o D3, simulamos a última contratação de operações para D3 e aí fazemos todo o procedimento de virada para o D2. Então, não, a gente só vai ter 2 ensaios de implantação em certificação que nós anunciamos aqui, que vai ocorrer em fevereiro e em abril. Acho até importante ressaltar esse ponto da Cris, porque a gente vai ter essa primeira etapa de certificação, ela vai até o dia 22 de fevereiro. E até o dia 22 de fevereiro a gente espera que os participantes tenham executado em sua totalidade os testes, tá? A segunda etapa de certificação, a gente vai deixar para reaquecimento. Então é esperado que vocês façam a execução em sua totalidade dos testes até o dia 22 de fevereiro, tá? Mais uma pergunta aqui do Henrique da Socopa. Bom dia, os arquivos de certificação são enviados exclusivamente via Security Client? Os arquivos da Clearing serão enviados via Security Client. Os arquivos da depositária continuam sendo enviados pelo MTA de certificação. Nós temos uma pergunta aqui da Amanda, do JP Morgan. No dia L, teremos apenas um único arquivo BVBG19 contemplando os 2 pregões ou um arquivo para cada pregão? Nós teremos um único arquivo BVBG19 que identificará em seu conteúdo os 2 pregões. Tá? Para o Sinacor também, então a gente vai importar esse arquivo e apenas nas telas e relatórios de conciliação do Sinacor você vai ver a informação dos 2 pregões, tá? Mas é um arquivo só e a gente captura as informações. Perfeito. Pena, tem uma pergunta aqui da Thelma, da FC Stone. Bom dia, na abertura do módulo de tesouraria, no dia L, no dia 13/2, o Bruno informou, né, uma pessoa do nosso time informou, que será necessária uma parametrização e como devemos proceder. Sim, essa parametrização é na tela de parâmetros do módulo de tesouraria, tem um campo do dia L, mas isso no guia que a gente vai disponibilizar vai estar mais claro o caminho, mas é só colocar a data do dia L. É porque alguns processos do Sinacor só vão ser executados no dia L mesmo, principalmente na abertura do módulo tesouraria e na parte de controle de falhas. A gente tem uma pergunta aqui da Joyce do Morgan, só confirmando, o ensaio vai ser realizado com os mesmos produtos do roteiro de certificação? Joyce, os instrumentos eles vão ser divulgados no roteiro de certificação, que será atualizado até o final da semana. Está enviado por e-mail pelo time de certificação.
nós vamos disponibilizar também no site do projeto. Bacana. Bom, pessoal, por hora a gente não tem mais perguntas. De novo, gostaria de reforçar com vocês o engajamento nessa primeira etapa de certificação. A gente está esperando a maioria de vocês nesse teste já. É importante ressaltar que a gente tem um roteirinho, né? A Transição Externa enviou um comunicado para vocês na semana passada, mencionando um passo a passo macro das atividades que vocês devem executar no ensaio. É importante ficar de olho nessas atividades, é importante a gente olhar a questão das contas e vínculos, ver se a gente já está com a versão do Synacor no ambiente de certificação também. E se vocês tiverem quaisquer dúvidas, por favor, entre em contato com a gente, que a gente está aqui, o time da B3 está aqui à disposição. Mais alguma pergunta ou podemos encerrar? Tem mais uma pergunta aqui, ó, antes da gente acabar. A Aline do Bradesco pergunta: bom dia, o e-mercado será validado durante a certificação? E aí, Cris, se você me permite respondendo a pergunta, o e-mercado ele já está disponível para certificação, né? Então, ele não, se você olhar o cronograma do projeto, você vai ver que a gente para um tempinho no ambiente de certificação para testar as releases de melhorias da Câmara, mas o e-mercado continua. Então, o ambiente está disponível, vocês já podem fazer os testes do e-mercado e o e-mercado funciona tanto em D2 quanto D3. Então, vocês já podem executar essas rotinas, tá? Temos aqui uma pergunta do Marcelo do Itaú. Em um dos slides, vocês comentaram que haverá um período entre os dois ensaios no qual a certificação ficará em D3. Isso, Marcelo, nós vamos ter esse período para que o mercado faça a validação das melhorias da Câmara, tá? Sobre essa release que vai entrar em produção futuramente, nós teremos esse período para que o mercado faça suas validações dessa versão. Perfeito. Tem uma pergunta aqui do Davi, da Codep, que é importante de ressaltar, porque acho que vai ser a dúvida dos outros também. Bom dia, preparamos nosso ambiente de certificação este mês e configuramos junto ao suporte do Synacor, porém, como receberemos o BVBG 028 para visualizarmos em D2? A Cris passou, né, o slide aqui com essa dinâmica do dia a dia, mas só para recapitular, com relação à dinâmica do ensaio, na sexta-feira a gente vai fechar o pregão do D3 certinho, né, vai enviar o arquivo BVBG 28 em D3, durante a madrugada, de sexta para sábado, tanto a B3 quanto vocês do mercado, se preparam para as atividades, né, de virar os sistemas ou o ambiente para o D2. Umas 8 horas da manhã, mais ou menos, no sábado, até as 8, no sábado, no dia 9/2, a gente vai disponibilizar um boletim para vocês dizendo, olha, estamos com o ambiente em D2. E a partir daí a gente envia o BVBG 028 com os instrumentos em D2, tá? Contendo os instrumentos em D2. Então a virada vai funcionar desta maneira. E aí vocês me corrigem se eu estiver falando alguma coisa errada. Perfeito. Correto. Bom, temos uma pergunta aqui do Walter, da Mary Lynch. Na transição de D2 para D3 do dia 7 para o 8, no Synacor, somente a importação do BVBG 28 e PAP-T é suficiente para voltar para D3? Sim, para o Synacor sim, é isso que delimita para a gente quais instrumentos vão liquidar e em que período, tá? Então sim, na quinta-feira a gente tem que deixar preparados os módulos para abertura no dia 8, tá? Então quinta-feira nós não temos o ambiente, esse arquivo a gente vai receber ele na sexta-feira de manhã. Tá, o Pena não precisa executar nenhum script de limpeza, de base? Não, todos os scripts de limpeza e de base são preparatórios para o ambiente. Então quem já vem executando, e esse é o nosso pedido, quem já vem executando em certificação D2 já está apto a fazer os ensaios do dia L, bastando seguir os procedimentos de importação antes do recebimento da massa, que o pessoal de CERT envia a partir das 10 horas da manhã, tá? Perfeito. Certo, a gente tem agora uma pergunta da Ana Carolina da Ágora. Poderiam repetir, por favor, os procedimentos que a B3 fará dia 7 e 8/2? Ana Carolina, a gente tem aqui no dia 7
o retorno dos sistemas para o D3, tá? Então, no ambiente de certificação, a gente vai fazer uma limpeza de dados, de posições e instruções de liquidação, e vamos retornar os sistemas para a configuração do D3. Na sexta-feira, nós geraremos o BVBG 28 de instrumentos parametrizado para o D3 e iniciaremos ao último pregão contratado para liquidação em D3. Então, essa virada vai ser quinta-feira limpeza e retorno para D3 os sistemas e sexta-feira geração do arquivo de instrumentos para o D3, desculpa, e o último pregão contratado para liquidação em D3. Tiago da Merrill Lynch, ele pergunta aqui se o arquivo embarque será gerado normalmente nas simulações. Sim, não terá nenhuma alteração no conteúdo do arquivo. O embarque intradiário, o embarque 005, ele vai ser gerado a partir de terça-feira, ao fim do período de alocação de D1. O Robson do BNY Mellon, a respeito da massa de dados, como serão populados para testes? Robson, se eu entendi direito a pergunta, se você não enviou ainda a estrutura de contas e vínculos que você tem no seu ambiente de certificação para teste, você deve enviar, né, quais contas e vínculos você pretende executar os testes em certificação. Envia para a gente do CTC e do Sinacor. A gente vai gerar essa massa de testes para vocês e deixar disponível no ambiente, tá bom? Tem uma pergunta aqui da Daniela da ZQuest. As gestoras poderão realizar testes também? Se sim, quando será possível? Sim, as gestoras elas podem realizar os testes no período do ensaio normalmente. E pegando o gancho nesse ponto dos testes com outros perfis, né, a gente também tem um relacionamento dos PNs com os PNPs. Então, vocês também podem entrar em contato, PNs, né, com os seus PNPs para fazer algum teste em conjunto. Isso é vocês combinarem entre vocês. O ambiente está disponível para executar esses testes também. Temos aqui uma pergunta do Davi da Codep. Bom dia, temos configurados MTA e Security Client em nosso ambiente de CERT, mas nosso Sinacor mantém o D3. Como receberemos o 28 para a mudança do D2? O 28 ele vem via Security Client, né? Ele já deveria, se está configurado o caminho certo de certificação, o ambiente hoje já envia o 28 com a liquidação em D2. Então, o mesmo já deveria estar para liquidação em D2, tá? O que a gente pode fazer é fazer um bilateral com você e avaliar por que o 28 ainda está como D3. O que tem acontecido, algumas corretoras estão usando o arquivo 28 de produção. Então, como produção ainda é D3, o ambiente fica preparado para D3. Mas a gente entra em contato com você e avalia junto. Nós temos uma pergunta aqui do Eduardo, do PNP Paribas. No primeiro ensaio em fevereiro, será mandatório testar a mensageria de clientes estrangeiros no e-mercado? Eduardo, o ensaio ele é focado na simulação do DHL, tá? E só uma questão, né, que eu comentei, a Cris respondeu a pergunta sobre os gestores. Os gestores, eles podem fazer os testes com os intermediários e com os custodiantes, tá? Quando a gente fala do fluxo do e-mercado, eles também podem fazer esses testes diretamente no e-mercado, contemplando os fluxos de alocação, tá? Então, acho que é importante a gente colocar essa questão, né? Bom, pessoal, acho que é isso. A gente queria agradecer a participação de vocês. A gente teve muitos acessos. Estamos aí, né, no acompanhamento dos testes. A gente está fazendo o mapeamento da prontidão. Agora a gente tem um marco importante do projeto que é, de fato, o ensaio. É importante que todo mundo participe. A gente espera um grande número de clientes aqui. A gente está considerando o ensaio como mandatório. Então, o time da B3 fica à disposição de vocês. E acho que é isso, né? Cris, Pena, quer comentar mais alguma coisa? Não, seria isso. Reforçar só o canal de contato, caso o participante ainda que não preparou o ambiente, pode entrar em contato com a gente que a gente ajuda nessa preparação.
tanto nos canais do Sinacor, quanto de certificação, e o time de transição externa estará à disposição para esclarecimento das dúvidas. Muito obrigada e um ótimo dia para vocês.